Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você vê essa aula por acaso na internet, ela não deve fazer muito sentido para você. Afinal, ela foi gravada apenas como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem às aulas em um momento online síncrono pelo Teams. Eu tenho aqui o bate-papo dos alunos. E num outro momento, na sala de aula, numa aula presencial. Eu não estou colocando esse vídeo como um vídeo público. Então, se você chegou aqui por acidente ou porque alguém te mandou o link, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido. Ela pressupõe um acompanhamento em sala de aula também. A gente viu já a introdução da disciplina e a gente já viu a preparação para modelagem, uma série de considerações que a gente tem que fazer para modelagem. Inclusive pesquisa de imagem, coisas que podem ser pesquisadas para poder desenvolver o nosso trabalho de modelagem. Agora eu vou falar sobre um workflow um pouquinho mais artístico, né? Um pouquinho mais inserido dentro do processo de produção de produções, que é o concept art e o model sheet. Tá? O concept art é uma arte geralmente feita mais solta, mais rápida e mais descartável. Tá? Então é isso que define o concept art, um desenho solto e descartável. E model sheet já é uma coisa de produção, ou seja, já é o que se pretende modelar. Tá? Na gravação que eu estou fazendo agora, se eu não chegar em model sheet, eu não vejo grandes problemas. Se der tempo, ótimo. Mas tem uma série de quesitos técnicos para se produzir um model sheet. Então eu não ligo de gastar um pouco mais de tempo com a arte conceitual. Aqui eu tenho alguns exemplos de arte conceitual e de processo. Eu vou pegar modelos que eu produzi prioritariamente para a aula do curso de jogos. Tá? Eu possuo uma série de modelos 3D que eu criei na minha carreira para servir como material de acompanhamento da disciplina, né? Então tem modelos mais antigos aqui que eu vou mostrar, né? E eu vou falar um pouco do processo desses. Modelos que eu fiz profissionalmente para trabalhos, nem sempre eu posso mostrar e nem sempre eu tenho o backup disso para exibir, né? Então esses trabalhos às vezes foram feitos dentro de uma produtora ou foram feitos sob um contrato que não permite que eu tenha acesso aos arquivos. Então eu sempre criei personagens para o curso de jogos que trazem esse tipo de estrutura, né? de prosseguimento, né? De criação de concept, model sheet, modelo, mais ou menos seguindo um workflow que eu vi em outros trabalhos meus que não são do curso de jogos. Tá? Então, só para comentar aqui é um exemplo do tópico que a gente está falando de hoje. Né? A gente tem aqui um desenho que é o conceito e o desenho que é o model sheet. Né? Então, se a gente for falar em termos de diferença visual, o concept ele é um desenho solto, mas geralmente ele é mais finalizado visualmente, né? Ele já traz informações como cor, como alguns detalhes, né? Algumas coisas de volumetria, enquanto que o model sheet é quase como uma planta baixa do que se pretende modelar. Tá? Então esse aqui é um exemplo do tópico que a gente está abordando hoje. O exemplo de concept que eu quero trazer para personagens 2, ele vai ser um pouquinho diferente o processo dele, de como que a gente vai do concept para o modelo final. Deixa eu abrir aqui na nossa matéria de personagens 2. Eu quero abrir aqui esse personagem, o Knight. Os alunos que estão aqui comigo, eu vou mandar um link para vocês pelo Teams. Existe uma playlist de eu produzir esse personagem completo. Tá? Uns vídeos feitos assim,
meramente como referência, estudo de caso, né? E é uma playlist meio longa, ela tem 100 vídeos, tá? Então, eu tenho o processo inteiro. Qual que é o que seria qual que seria o ponto dessa playlist, né? Ela não é acelerada e ela não tem corte. Então são 100 vídeos, isso é o processo completo, da ideia até a finalização, né? Então tem todas as etapas mesmo. Então ele é 100% do processo. Então se alguém tiver curiosidade em algum momento na vida de dar uma folheada, eu vou copiar o link aqui e mandar para vocês pelo Teams. Tá? Então tá aqui o link, se vocês tiverem curiosidade em algum momento, tá? Eu também tenho uma playlist que está disponível para vocês já dentro Deixa eu voltar aqui para o começo. Essa playlist aqui de criação de personagens, né? Ela também tem um processo completo de um personagem, mas essa aqui tem cortes, né? Então ela é mais curta, né? E essa aqui já está disponível para vocês no Canvas, tá? Então isso aqui é o nosso playlist do Canvas. Então, a se saber, né? Quando eu estou abrindo esses desenhos aqui, o que eu estou fazendo é pegar um conteúdo que vocês vão ter acesso, se vocês quiserem, ao processo completo, tá? E aí eu quero começar com essa imagem, tá? Vocês estão vendo, né? Eu não tô conferindo demais se vocês estão vivos, não. Deixa eu conferir se vocês estão vivos. Vocês estão vivos? Manda vivo aí pra mim, no bate-papo, se você estiver vivo. Se não estiver vivo, manda morto. Tá. Vou fazer assim, né? Acho que aqui vai ficar bom. Então, vamos lá. Vamos ver se dá para entender aqui, ó. Esse desenho da esquerda, né, ele é o meu concept inicial, tá? É daqui que nasceu a ideia, tá? É bom eu pôr um pouco de contexto aqui, né? Obviamente que as motivações da minha ideia, elas podem não ser parecidas com as motivações de ideias que vocês vão ter para produzir os seus personagens. A minha motivação para fazer esse personagem é: poxa, eu tenho que modelar um personagem para disciplina. Nossa, eu tenho que fazer um personagem para disciplina. Então, a busca pelo meu concept, ela é menos eu desenhando uma ideia pré-determinada por texto e mais eu procurando entre uma lista de desenhos que eu fiz, né, uma série de desenhos que eu fiz, qual desenho que eu usaria para fazer o design de personagem para a disciplina, tá? Então esse personagem foi feito para a disciplina de criação de personagens do curso de jogos, tá? E aí, eu quero que vocês observem, né? Não sei se vocês estão percebendo, tem alguma distância entre a ideia original e o resultado final. Algumas coisas se mantiveram, mas algumas coisas simplesmente mudaram, né? A primeira coisa é que não tem cor, né? A gente não sabia a atmosfera aqui. A gente só sabia que tinha uma tocha, uma espada, uma personagem feminina com o tronco de armadura e com uma saia, uma botinha com umas faixas
né? E algumas dessas coisas elas permanecem e outras mudam, né? O design da saia mudou, o rosto que não tinha um rosto aqui passa a ter um rosto nesse personagem, o tamanho do cabelo mudou, então uma série de coisas foram alteradas, né? Foi inserido um cenário também, né? E a se comentar, é possível fazer produção de um jogo a partir do elenco de personagens. Você não necessariamente precisa ter o game design, né, e criar o personagem para o game design. Você pode também ter o personagem, né, e fazer toda a construção de mundo e jogo a partir dos personagens que você tem modelado. Se você já tem eles, inclusive, modelados e rigados, quer dizer que você está só reaproveitando seu material. É a lógica do Super Mario, né? O Super Mario ele é um personagem estabelecido. Quando alguém vai fazer um jogo novo do Super Mario, eles estão partindo do elenco de personagens para o jogo. Eles não estão fazendo um jogo falando, opa, esse jogo podia ser do Mario, né? Eles estão fazendo, na verdade, pegando, eles têm esses personagens, qual o próximo jogo que a gente vai fazer para eles? Vocês entendem isso que eu falei agora? Deu para compreender isso que eu falei agora? Então, no meu caso, eu parti do design do personagem, né, eu parti do conceito do personagem para o resultado final. E aí, aqui acontece a primeira característica de modelagem high poly para jogos e animação. É comum, tá? É situação comum que você use a modelagem 3D high poly para finalizar o concept, para ser a etapa final de conceituação. Quando você aprova o modelo final high poly, você está definindo o design de produção do seu jogo. Então é comum que o concept art ele avance em direção ao modelo high poly, né? Então isso é um cenário comum em produções maiores de jogo. Ou seja, você está fazendo o seu modelo high poly, fazendo alterações nesse modelo high poly de acordo com as demandas da produção, e na hora que não tem mais alterações para fazer no personagem, você fechou o design de produção que vai ser levado para as etapas de finalização para jogos, né? Que é pegar esse modelo esculpido, high poly, e transformar em algo viável e otimizado para acontecer dentro da plataforma do jogo ou do motor de jogos que você está produzindo, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu estou emulando com esse exemplo é exatamente isso. Como que eu vou de uma ideia mais abstrata para um design final high poly que pode ser otimizado para jogos, né? Então, esse aqui é um modelo high poly, né? E eu posso otimizar ele se eu quiser para produção em jogos. Então, o que aconteceu com esse design aqui no avanço do tempo? A primeira coisa que aconteceu nesse personagem é que eu não tinha, né? Eu não tinha a estrutura do corpo, né? E no caso de movimentação de tecido ou de rig de partes de tecido, é importante que você tenha, às vezes, a peça que vai deformar o tecido, para você calcular onde é que estão as dobras do tecido, onde é que estão os cortes e onde está a deformação. Então, se o seu personagem ele vai ter uma roupa, e essa roupa tem um movimento independente do corpo, né? Igual a saia, ela balança independente das pernas, né? Eu posso frear o personagem e a saia continuar movendo. O vento pode balançar a saia. Então, é provável que eu precise da estrutura das pernas por baixo da saia. No caso do tronco, eu não preciso. A armadura, ela não vai sofrer ação que seja diferente da do movimento do corpo. A armadura, ela segue perfeitamente a movimentação do corpo e ela não vai sofrer uma deformação diferenciada ou uma simulação. Então, nesse caso, eu não preciso fazer a marcação anatômica da armadura. Então, esse seria o equivalente, né? Esse desenho aqui seria equivalente a uma pesquisa de anatomia
para a modelagem do seu jogo, certo? Tranquilo essa parte também? Diga, Lucas. Qual que é a sua dúvida? Não necessariamente. Depende do celular, depende do mercado, depende do tipo de acabamento. Em alguns casos, você consegue imprimir muita coisa no modelo que é low poly, a partir do high poly, e sugerir para o jogo de celular um acabamento AAA sem ter aquele peso. Então, é comum você ter jogos de celular que tem um modelo low poly com a impressão de todos os mapas de relevo e luz, só que eles não são dinâmicos. É um tipo de bake que a gente faz que seria o render fixado. E aí você faz um personagem high poly, renderiza ele tipo no Blender mesmo, e esse render do Blender é o que está sendo visto no motor de jogos. Gente, eu vou tossir aqui, foi mal. Ó, eu vou avançar aqui. Outra etapa da arte conceitual que é importante, tá? Design de personagem tem que resolver problema, não pode ficar criando problema, tá? Se seu design de personagem cria problemas, então ele talvez não seja um bom design. Se o seu design tem problemas e você pode modificar ele para que ele fique funcional, então você está fazendo uma boa concepção, você está alterando o seu conceito para que ele fique mais viável de produção. Uma coisa que vai tornar esse personagem mais viável de produção é reduzir o tamanho do cabelo, né? Esse cabelo desse tamanho todo, além da dificuldade de modelagem, animação, rig, simulação, ele também interfere muito na silhueta do personagem e na percepção do personagem se ele for visto de costas, por exemplo. Ele faz mais oclusão do que silhueta. Então, seria mais interessante que desse para ver mais o personagem. E por isso, o cabelo foi reduzido aqui também. Então, o que esse desenho faz para mim é complementar a estrutura da perna do personagem, cortar o excesso de cabelo, complementar a beiradinha da bota também. A bota não tinha a beiradinha resolvida aqui, então isso foi feito também. Deixa eu mostrar um design que tem problemas, mas nem por isso quer dizer que ele não é modelável, né? Então, esse desenho, eu gosto muito desse desenho, né? Da Michele Massaglia, e o design é muito lindinho, cara. O design a Michele Massaglia é no Tumblr mesmo, né? Que ela postou a coisa. E pô, já que vocês estão aí e vocês me falaram que vocês estão vivos, vocês conseguem imaginar um problema desse design se eu for fazer ele 3D? Não falar 2 nem 3 não. É um concept art, isso aqui é uma pintura, tá? Que é para ser produzida como modelo 3D, então é uma pintura que sugere já os relevos. Então isso é uma ótima pintura como concept art. Mas como design de produção ela tem problema, né? E aí eu vou deixar vocês falarem, dar um tempo para vocês mandarem uma opinião aí. O que vocês identificaram de problema nesse design aqui? Vocês acharam algum? É tão mais simples que isso, Thales. É tão mais simples o que eu estou procurando.
Mas é legal, legal. Isso pode realmente te dar essa impressão. Ela tem um machado muito grande, né? E porque ela tem um machado muito grande, realmente pode dar a sensação de que o machado é leve porque ela está com um centro de gravidade tombado do outro lado. Então você tem razão nessa observação, né? Cabelo, o que do cabelo que você está falando, sugerindo que tem problema? Ele tampa boa parte do personagem também, né? Se a gente for ver a personagem de costas, por exemplo, vai tampar igual o meu, né? Então isso é um dos problemas que a gente vai ter, né? Obviamente que tentar entender ele em 3D é super difícil, né? Como é que você vai ver de lado, então é verdade, verdade. Mas ainda é um problema mais simples. Vocês estão rodeando ele, mas ainda tem uns problemas mais simples de design que vão interferir na nossa produção. Vamos ver se alguém chuta mais algum problema. Os que vocês falaram estão corretos, tá? Vocês não falaram nada errado, não. Não, ele não precisa guardar um martelo, né, Luan? O martelo pode ser uma coisa que está sempre na mão do personagem. Pois é, depende do design do jogo, Luan. Se o personagem vai guardar a arma ou não, ela pode sumir no ar magicamente. Ela pode ser uma arma mágica que aparece e desaparece, né? Conexão, né, o joelho. Tá legal, eu tô gostando que vocês estão observando o design, estão vendo vários problemas. Mas deixa eu falar o problema que eu enxergo nesse personagem, que é um pouco mais simples do que o que vocês estão falando. Vocês estão indo muito mais além do que eu pensei. A questão é, como é que ela passa o martelo pelo cabelo? Essa que é a minha pergunta. Como é que ela passa o martelo pelo cabelo? Não é um negócio complicado? Posso falar mais um problema simples desse design que vocês não citaram? O que acontece se ela levantar o braço esquerdo dela com essa ombreira? O que vai acontecer? Ela vai furar o pescoço? Ela vai furar a orelha? Vai atravessar? Então, é muito legal o design. Esse design é muito legal. E ele é possível de fazer em 3D. Tanto é possível que eu fiz ele em 3D. Sabe? Tipo, eu consegui fazer, tipo, né, o design em 3 dimensões. Tem como traduzir ele em 3 dimensões. Só que se você for pensar ele em jogo, ele vai trazer alguns problemas. Por causa dessa dinâmica de animação, de movimento e tal. Esse é um personagem que eu fiz há mais tempo, 2016 foi quando eu fiz esse personagem. Né? E várias dessas coisas que vocês falaram tá em cima, cara. Na hora que eu fui modelar, eu encontrei exatamente esses problemas. De, nossa, a conexão da perna, o joelho, aquela bolinha no joelho, sabe? Tipo, ela ficava deformada estranha. A bolinha do cotovelo ficava super estranha na hora de deformar. Tipo, centro de massa também ficava super esquisito. Então, tudo isso é estranho. Mas são coisas que eu tenho que pensar para resolver quando eu faço um design. Então, quando eu faço isso aqui, ó, o que eu estou fazendo é tentar resolver o design antes de modelar. Eu podia resolver na modelagem? Claro que eu poderia resolver na modelagem. Não tem problema resolver esse design na modelagem, tá? Então tá tudo certo você pegar e definir o cabelo menor enquanto modela, tá? E é isso parte do nosso processo. Várias coisas a gente vai resolver não no concept e às vezes nem no model sheet, mas no modelo 3D, porque é nele que vai ficar estranho, tá? Então,
Se é possível, a gente resolve antes. Aqui é uma última revisão do design antes de ir para a modelagem, né? Então, antes de ir para a modelagem, eu fiz essa revisão do design. Se a gente ver essa revisão do design, a gente vai ver que tem um ajuste do comprimento da saia para que a bota apareça completa. E tem o ajuste das mechas de cabelo, a direção das mechas de cabelo, o acréscimo do rosto e da orelha. Então, de novo, ainda está diferente do modelo, mas dá para perceber o direcionamento que eu estou dando do meu design, né, quando eu faço isso aqui. Tranquilo? Tá fluindo aí o processo. Tá. Então agora eu vou falar sobre os detalhes do meu concept e como que eles se manifestaram no modelo 3D. Tá? Então eu vou falar dos detalhes desse concept e como que eles foram alterados ou modificados. O detalhe que eu vou destacar primeiro é o detalhe do cinto, né? Então aqui eu comecei a desenhar o que poderia ser o formato da fivela, né? Eu tenho aqui nesses meus renders o close dessas partes. Só tem que achar eles, porque é muita imagem, gente, foi mal. Aí, ó. Então, eu fiz uma fivela bem mais simples do que a fivela prevista no meu concept. Em parte porque na hora que eu fui pesquisar como que eram as fivelas dos cintos medievais, né, do período medieval que eu peguei para essa modelagem, eu percebi que tinha esse design de fivela, e o design de fivela que eu estava fazendo eu não achei nada nem parecido, né? Então isso foi uma modificação a partir da pesquisa. Uma coisa que aconteceu graças à pesquisa também é o surgimento dessas duas fivelas laterais aqui. Eu descobri que as armaduras elas são encaixadas, a peça de frente à peça de costas, e elas são presas por essas fivelas. Então existe uma junção da parte de trás, da parte da frente da armadura através dessas fivelas. Então a gente fez uma adaptação aqui na armadura para que isso existisse, né? Outra coisa que aconteceu no design, eu comecei a fazer esse coraçãozinho como se fosse um brasão diferente, mas eu acabei ficando com um brasão original mesmo, né? Então o brasão original era essa forma, né? Eu acabei optando por preservar esse brasão original aqui, tá? Então isso foi a fivela. Outra coisa que tem aqui nesse concept é a luva, né? É a luva e a manga, né? Aqui eu considerei a possibilidade de fazer a malha de cota ou esse tipo de acabamento na manga, e no final das contas me desinteressou. De novo, vendo a pesquisa e vendo como eram as armaduras da época e tal, me pareceu que seria melhor mostrar a pele dela, tá? Então, nesse caso, não é preguiça, posso garantir para vocês que não é preguiça, porque o outro personagem que eu fiz no mesmo semestre, para servir como material de referência para os alunos, ele tem exatamente a malha que eu descartei da manga, né? Então, exatamente o efeito que eu descartei no outro, né? Eu coloquei no outro personagem. Então, assim, era para ser isso a manga daquela personagem, mas achei que ia ficar pesado demais, né? E eu acabei usando, assim, outro personagem, porque a gente não desperdiça nada, né? A gente
faz só né? Faz só uma adequação mesmo, né? Então, era para ser isso nesse pedaço aqui, e eu achei que ficou pesado demais. Eu achei que não gostei. Outra coisa que eu não gostei na hora que eu fui modelar é essa luva de pegar prato quente, né? Existe essa luva como luva de cavaleiro, né? Existe ela. Não inventei ela. Mas me pareceu muito difícil explicar para quem está vendo que, não, isso tá de acordo, a pesquisa está correta, é assim mesmo. E tem hora que a gente tem que ser mais próximo da pessoa que vai consumir com a gente do que da realidade da pesquisa. Então, como você vai explicar que essa luva é um modelo real? Então, no caso da luva da personagem, eu acabei fazendo uma luva com 5 dedos, né? E com uma costura que é até bem mais elaborada, né? Eu fiz, bem mais interessante. E eu fiquei feliz de fazer. Eu gosto até hoje dessa mãozinha com essa luva de couro, assim. Eu achei que ficou massa. Eu gosto do shader de couro que eu fiz. Então, eu estou bem satisfeito com o resultado, né? O rig do modelo tá certinho, movimentar a mão tá bem bom, assim. Então, eu gostei disso aqui como resultado de alteração, tá? Mas a concepção disso era esse elemento, né? E ele foi alterado para poder fazer uma mão que tivesse 5 dedos, tá? Pois é, esse desenho aqui foi a composição, o concept final antes de sair modelando. Então eu fiz esse como último concept. Se eu não me engano, e às vezes eu me engano, eu acho que eu não cheguei nem a fazer o model sheet dela. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu tenho que ir na pastinha dela de referências. Concept. É isso mesmo. Aqui dá para ver o que eu estava fazendo sempre por cima, né, da coisa. Então eu não cheguei a fazer um model sheet para poder modelar ela. Isso é uma coisa que eu acho importante falar no meu processo de modelagem. Eu acho importante falar isso. Não sou eu subindo no tijolo, não sou eu querendo aparecer, tá? Mas meio que eu não preciso de muita coisa para modelar um personagem em 3D. Mas, de novo, lembra que eu sou uma pessoa que está há muito tempo trabalhando na área de animação e jogos, né? Então eu trabalho com animação desde 1998. Quantos anos dá isso, gente? Eu comecei a fazer animação rig de boneco 2D em 98, em julho de 1998. Quanto tempo dá isso? Alguém faz essa conta para mim? Senhor Jesus, eu tô ficando muito velho. Cruz credo. Tem 25 anos. Que eu tô trabalhando com jogo desde 2005. Quantos anos dão isso? Que eu faço coisas para jogos. Faz a conta aí pra mim também, que eu não vou conseguir fazer ela não. 18, ótimo. Então, porque eu tenho muitos anos de execução de projetos, eu consigo pegar apenas o concept em um único ângulo para fazer um modelo 3D. Eu consigo. Não quer dizer que eu não vá fazer processos como model sheet, ou que eu não, né? Mas o exemplo, aquele boneco da Michelle, eu não fiz model sheet para ele.
essa bonequinha azul que eu estava mostrando, eu não fiz model sheet para ela. No caso do Goblin, eu fiz model sheet, né? Eu acho que eu fiz. Deixa eu dar uma olhada aqui no timelapse. Eu acho que eu fiz. Eu acho que só não está aqui. Fiz. No caso dela, eu fiz o model sheet. Mas, de novo, não é necessário, tá? Então, quando eu vou desse desenho para o modelo 3D, é a mesma coisa, o outro personagem que eu fiz na mesma época, eu também não fiz model sheet. Alguns dos personagens 3D que estão aqui não tem model sheet. De novo, porque eu consigo fazer, porque eu já tenho uma série de soluções meio marotas de modelagem, então eu meio que sei o que eu estou querendo fazer, às vezes, é isso aí. Mas, não quer dizer que eu estou dispensando. Então, no caso do Goblin, eu, mesmo não precisando, eu fiz o model sheet, ou seja, eu fiz uma etapa de concepção aqui, né? Mas a se saber, né? Então, daqui eu estou indo para o modelo e resolvendo coisas na modelagem, né? Ou seja, estou resolvendo uma série de questões na modelagem. Tem uma questão aqui que eu não resolvi ainda, no caso desse concept, é que nenhum desses 3 concepts tem cor, né? Ou seja, eu não tenho a solução de cor nesse boneco. E eu vou fazer a cor desse personagem em cima já do modelo High Poly. Então, eu fiz o modelo High Poly. Sem saber quais eram as cores dele. Sem fazer ideia de qual que eram as cores dele. E aí, eu defini uma paleta e pintei por cima, né? Eu quero... deixa eu ver. Qual? Então eu quero usar uma pintura de cor, né, para poder fazer definir a minha paleta de cores no modelo. E isso aqui tem uma série de vantagens, né? A primeira é que você não precisa ficar esperando que alguém colora o seu concept para você começar a modelar. Se você tem uma noção da forma, você já pode começar a modelar. Outra coisa que é vantajoso fazer assim é que, às vezes, pintar no modelo 3D pode ser demorado. E, às vezes, retocar ou modificar a pintura no modelo 3D pode levar tempo. Então, se você está tentando adivinhar a cor que você quer no modelo, né, complicado, né? E aqui, ó, eu posso simplesmente mudar os tons de cor, né? Escolher, por exemplo, qual tom de cor que eu quero preservar ou girar, né? Acho que o vermelho, talvez. Vamos mudar o amarelo aqui. Aqui não tem green, tem ciano, né? Então eu consigo fazer esses elementos, eu também consigo fazer coisas como o Color Exchange, né? Que é pegar, às vezes, um tom de cor, né? E escolher como mudar ele para outro tom de cor, né? Então, eu consigo fazer essa alteração do tom de cor direto no boneco, e pintar isso também é mais rápido, né? Então, se eu vier aqui com um pincel qualquer, né? Vou pegar um default aqui. E vamos pegar um tom de cor default aqui. Se eu vier aqui pintando rapidinho aqui outras cores, né? Eu posso descobrir qual que é o tom de cor que é mais adequado aqui pro meu conceito, né?
Então, qual que é o tom que vai ser interessante para mim nessas cores. Então, isso é também uma coisa comum em concept, né? Ou seja, você tem um concept que é a ideia, né, da forma que você quer fazer, né? Você tem um concept que é as soluções de design que você está propondo, né? E você tem o concept que é a cor, a luz, a sombra e o material também, né? Então, quando a gente pega alguns concepts mais refinados, né? Eu acho que nesse caso o mais refinado que eu vou ter é o da Michelle mesmo, né? Esse aqui, deixa eu descer aqui. Esse aqui, o concept é bem em cima, ó. Isso aqui é a animação 3D e esse aqui é o concept. Então esse aqui, o concept é muito em cima, tá vendo? O concept me dá toda a informação que eu preciso para chegar nesse resultado, ó. Né? O primeiro concept é esse aqui, ó. O primeiro concept é um desenho no caderno que já traz informação de luz, sombra, cor, né? Vocês conseguem ver aqui como que aqui já está muito resolvido o design, né? E que esse segundo concept aqui, ele acrescenta mais informação, né? Que é o fundo. E ele define uma série de coisas aqui. Quando chega nesse aqui, ele está praticamente igual, né? Mas ainda tem um crescimento conceitual aqui, ou seja, eu ainda tenho a modificação que é o acréscimo do piso, né? Que não tem no concept o piso, tem só a parede, né? Então, o concept ele pode ser mais detalhado ou mais rebuscado, né? No caso do concept dessa personagem aqui, por incrível que pareça, o concept dessa personagem são esses desenhos aqui, ó, que já trazem informação de cor, luz, sombra, né? Então esse aqui é o concept. Nesse caso, eu talvez no futuro queira refazer essa personagem, porque eu acho que ela ficou meio longe do design original. Eu acho que ficou um pouco afastado, né? Mas a gente consegue ver os elementos, né? Inclusive, só para comentar, esse é meu papel de parede, né? Tipo, é bom mostrar esse concept aqui. Ele é o meu papel de parede do meu PC. Então, dá para comparar aqui a personagem, né? Tipo, dá para ver a distância, né? De um para o outro, né? Então, algumas coisas se mantiveram, mas dá para ver que tem muita variação de proporção e tal, mas os elementos eles estão mais ou menos definidos, né? Se a gente pegar essa imagem aqui, que é a imagem mais finalizada, né? Dá pra ver assim, o rosto ficou mais largo, né? Tipo, a proporção aqui eu tentei manter, né? A proporção, tentei manter os detalhes também. Então esse detalhe aqui ele existe no modelo, mas a iluminação ela não está tão marcada, então ela não está trazendo tanto dessa informação aqui, tá? Então, eu consigo uma certa aproximação, né? Mas não está tão alinhado, mas ainda assim, o concept desse personagem estava bem mais próximo do que se pretendia como modelagem, né? Então ele teve menos alterações no design da personagem. As alterações que a gente teve foram algumas por incompetência mesmo, né? Eu não consegui fazer a forma do jeito que eu queria. Outras porque na hora que eu estava modelando eu achei que estava ficando melhor do que do desenho. Não necessariamente estava, mas naquele momento eu achava que estava ficando melhor, né? Outras alterações é por causa do próprio render de luz. Então, coisas que eu não consegui manter porque
não queria gastar mais tempo tentando achar uma luz precisa para repetir o concept, né? E outras também, né? Outras alterações, tipo inserção de cenário, né? Coisas que eu costumo fazer nos meus modelos. Eu não gosto de deixar eles flutuando no fundo neutro, né? Eu gosto de deixar meus personagens inseridos em um cenário. Então eu modelei esse fundo aqui também, né? Então isso é uma alteração do plano original que eu sempre faço, né? Eu sempre coloco um fundo infinito, né? Um chãozinho, alguma coisa assim, né? Isso que é o Rockmon. Eu tenho um passo a passo dele. Tem um passo a passo dele. Mas vamos avançar que eu tenho. Só para mostrar aqui a concepção dessa personagem. Começa no caderno. Deixa eu contar a história desse personagem. Eu acho que eu não coloquei a história desse personagem, não. Deixa eu contar a história para vocês. A ideia é que essa personagem virasse a mascote do curso de jogos. Era para ser... Eles pediram para eu desenvolver uma imagem que fosse aparecer nas redes sociais, só que coincidiu exatamente com o período que eu estava mudando para a Irlanda, né? Então, eu não dei prosseguimento para definir o design junto com o Fantini na época. Então, esse projeto tomou um desvio horroroso, assim, porque era para eu sentar com o Fantini e falar: ó, esse é o concept, tô fazendo, né, o que você acha, né? E a gente acabou desviando aí do rolê, né? Mas aqui são os meus rabiscos de concepção, né? E a ideia era pegar esse design e transformar tipo numa imagem de identidade do curso de jogos, assim, que fosse um personagem que aparecesse nas coisas de divulgação. Tá? Não foi pra frente, mas tudo bem, né? Se fosse hoje, eu aprendi a fazer um design bem diferente de personagem, certo? Tranquilo, pessoas? Tá suave aí? Então tá bom. Aí eu quero só complementar aqui. No caso dos personagens que eu fiz, né? No caso desse personagem aqui, né? Além do concept, né? Eu também tenho as imagens de pesquisa, tá? Então esses personagens, eles foram feitos para parecer boneco de stop motion mesmo, tá? Então eu tenho as pesquisas de shader, que são as fotos dos filmes de stop motion, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de lembrar, né? Tipo, a gente pode fazer um jogo realista, a gente pode fazer um jogo com um cara de anime, mas a gente pode fazer um jogo com umas caras meio loucas, assim, com um visual meio fora da curva. Eu vi esses dias uma animação que chama Hidari. Eu vou mandar o link para vocês. Isso aqui é uma animação de stop motion, tá? Isso aqui é feito com boneco de verdade. Mas me põe a pensar que então o boneco ele é feito de madeira, né? Ele é todo feito de madeira, pano, de verdade e tal. E no 3D a gente pode fazer isso, né? Eu posso fazer coisas com materiais diferenciados. E desde o começo que eu comecei a fazer 3D, eu tenho interesse muito grande no acabamento stop motion. Então,
A primeira animação 3D que eu fiz... vou ter que colocar aqui, Dili, talvez. Primeira animação... A animação 3D que eu fiz com o Dili, ela era uns bonequinhos para parecer coisa de massinha mesmo, com fio de nylon, né? Então, a gente fez uma vinhetinha, né, com uma coisa com cara de massinha. Então, isso é uma coisa meio recorrente para mim, assim. Então, eu vou ter aqui na minha pasta exemplos de acabamento de filme de stop motion que eu vou usar como referência para definir como que é o shader que eu vou fazer, como que vai ser o acabamento de textura. Então, isso faz parte daquela preparação de modelagem que a gente falou na aula anterior, né? Então eu tenho os concepts e eu tenho as imagens de pesquisa de shader e eu tenho as imagens de pesquisa de design de roupa e figurino mesmo, né? As imagens que eu usei para conceber as roupas, né? Então aqui o tipo de peça, o tipo de costura, o tipo de design para esses dois personagens, eu peguei das mesmas imagens. Então, eu fui atrás de ilustrações da época, né, de armadura, e eu fiz isso para poder alinhar os dois personagens que eu fiz no mesmo semestre, né, deixa eu subir aqui. Os dois personagens que eu fiz nesse mesmo semestre, que é o... Vamos subir, sobe. Que é essa menina, né? E esse camarada aqui, ó, eles são para parecer do mesmo universo. Então eles têm o mesmo shader, né? Eles têm o mesmo acabamento visual, né? Então eles usam eles são do mesmo período histórico, né? Então eu fiz toda essa pesquisa para alinhar os dois, né? E nesse caso, com essa pesquisa e com os concepts, já foi o bastante para fazer esses dois modelos. Mas, às vezes, a gente precisa mais do que isso. E aí que entra o Model Sheet. O Model Sheet é o desenho estrutural que a gente usa para modelar, né? Eu vou pesquisar Model Sheet aqui nas internet, porque, né, é bom que vocês vejam escrita a palavra, né? Então, esse Model Sheet aqui, eu gosto dele, ele é um bom exemplo. É o que está na Wikipedia, mas ele foi feito pela Blender Foundation, esse Model Sheet. Isso foi feito pela Blender Foundation. O autor desse Model Sheet é um cara que chama David Rivoy. Ele trabalhou num filme da Blender Foundation que chama Sintel, né? Inclusive tem um Model Sheet da personagem Sintel, que é um Model Sheet de um personagem criado no Blender Animation Studio, né? Então, esse aqui é um exemplo de um ótimo model sheet, né? São ótimos model sheets. Eles são a ponta baixa do modelo. Então aqui eu tenho o concept do personagem, que me fala muita coisa. Esse concept é excelente. Ele me fala o volume do personagem, ele me fala o material que vai ter, ele me fala a paleta de cor do personagem, ele fala muita coisa. O meu model sheet, ele tem o personagem de frente, tem a de lado e tem de costas, então ele é bem completo no giro. E ele tem o destaque dos detalhes, né? Então ele tem o fone e o óculos separado, ele tem a espada separada, a bainha da espada separado, né? Ele tem, tipo, o detalhe da bota em outro ângulo, né? E no caso da Sintel, eu tenho mais ainda, eu tenho as expressões faciais. Eu tenho o cabelo amarrado e o cabelo solto, né?
eu tenho né, todo o detalhamento de figurino do personagem em ângulos, né? Então eu tenho ela de frente, de lado, de costas, detalhe da bota, detalhe da cabeça, da expressão, detalhe das peças, né? Então essa peça está dividida em dois, né? Então isso é um ótimo model sheet. A personagem desse model sheet é essa personagem aqui, né? Que vocês podem baixar os conteúdo, ele é open source, né? Então ele eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui nessa máquina, mas tudo bem. Eu acho que eu tenho que com um tanto de coisa que está aberta, acho que eu não consigo. Mas esse aqui é o link para o personagem, inclusive. Deixa eu colocar esses links para vocês, porque, né? Deixa eu mandar esse link desse cara. Deixa eu colocar o link da Sintel. Deixa eu colocar o link do Model Sheet. Deixa eu colocar o link do Model Sheet aqui. Então, esses são os links para vocês das coisas que eu estou abrindo aqui, né? Eu tenho que deixar a animação abertinha. Corridade, porque depois eu tenho que mandar isso também para a descrição do vídeo, né? E copiar isso lá pro vídeo. O model sheet não precisa ser tão complicado. Então deixa eu mostrar agora o model sheet do Goblin, tá? Goblin é o personagem mais recente que eu fiz aqui no meu blog, né? Então, esse é o personagem mais recente que eu fiz, né? E esse personagem eu fiz o model sheet. Eu não sei porque eu não coloquei o model sheet aqui, mas eu fiz o model sheet. Então deixa eu abrir aqui meu Sketchbook 2023, o Goblin, e deixa eu abrir o Goblin. Esse aqui é o render. Eu imagino que esse aqui talvez seja o model sheet. Não. Se eu não tiver com o model sheet aqui, foi mal, gente. Eu jurava que eu tinha colocado o model sheet nessa pasta. Eu jurar que eu tinha colocado nessa pasta. Talvez eu tenha comido mosca. Não tem problema. A gente vai no... Versão 3. Aí. Então aqui, ó, o meu model sheet do Goblin é só o frente e lado. E eu que lute para fazer as costas. Mas o que eu preciso principalmente para fazer o Goblin? Como que é o vestido de lado? Isso é muito importante para eu poder fazer ele. Como que esse vestido acontece de lado? E qual que é a estrutura do corpo por baixo disso? Para eu saber, tipo, se eu vou ter que fazer uma coisa no caimento da roupa dela, entendeu? Então, eu sempre tenho a tendência de fazer a estrutura do corpo e para fazer ver se o centro de equilíbrio está no lugar certo, se o volume está bacana, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou produzindo os meus personagens. Vou pegar a versão 4 aqui. E seja o que Deus quiser. Tem que esperar agora o PC pensar um pouco, porque eu estou usando o High Poly aqui, tá? Esse aqui é o modelo High Poly do Goblin.
né? E assim, eventualmente a gente compartilha em algum lugar ele para vocês pegarem, mexer. Quando estiver avançando mais, a gente compartilha. Deixa eu tirar aqui as camadas de... Então, tipo, tem a estrutura do bonequinho para a gente poder ver como que vai afetar o figurino mesmo, né? E tem essas coisas que a gente tem, por exemplo, no concept tem essas coisinhas voando, então eu fiz as coisinhas voando também. Algumas coisas eu mudei, obviamente, né? Tem coisas que eu tô, de novo, isso aqui é o conceito, tem coisas que eu estou mudando para poder fazer o design final. Deveria mudar? Não deveria mudar, isso é, né, tipo, coisas a se discutir, né? Mas o fato é que para fazer, deixa eu abrir aqui eu tô no Object Mode, deixa eu ligar aqui deixa eu pegar o corpinho dela. Para fazer a estrutura do corpinho, né, do personagem, né, eu usei essa estrutura aqui, né, então é basicamente para isso que eu estou produzindo esse espaço, então, para ter estrutura. Eu não preciso fazer, tipo, roupa íntima nem nada, não, ninguém nunca vai ver esse personagem pelado, nos meus renders, né, tipo assim, não é no objetivo deixar exposto a público, né, o personagem em várias roupas ou ele em vários figurinos, mas ainda assim eu tenho a estrutura que permite que eu veja como que ele vai deformar a roupa, né. E dava para fazer sem também, eu poderia fazer só o model sheet da roupa e as pernas separado, funcionaria também, não seria errado, né, mas quando a gente começa a fazer 3D, a gente começa a pensar assim, tá, mas e se a câmera baixar e eu começar a ver mais da perna, né? E se no ângulo que a pessoa vê, ela começar a enxergar mais do bracinho, né? Tipo, e se ela vê através do casaco, a gente começa a pensar umas coisas assim. Então, isso é uma coisa que você acaba pensando como que você vai resolver, né? Tipo, então aqui, ó, esse casaco aqui, esse saco de batata que ela usa de baixo, eu fiz o fechamento aqui da roupa, né, a costura, para na hora que se a câmera pegasse demais por dentro, né, a gente veria, né, deixa eu desligar aqui o rig. A gente veria esse elemento aqui, tá? Então, o model sheet geralmente é esse desenho de planta baixa. Porque ele é um desenho de planta baixa, é um desenho feito para a gente seguir a estrutura do personagem, ele não precisa ter cor. E é até bom que ele seja de linha, né? É até bom que ele seja de linha. Porque se eu vou modelar, eu vou seguindo isso aqui no padrão. Isso não elimina a pesquisa e isso não elimina a possibilidade de eu pegar esse personagem e depois de ter feito o model sheet, eu fazer variações e alterações nele, né? No caso do high poly, isso acontece demais. Por que meu personagem muda tanto no high poly? Porque eu posso fazer coisas como nariz, o volume da boca, né, o volume da bochecha, o volume da pálpebra, coisas que não estão indicadas no meu concept, né, e nem no meu model sheet. Mas quando você vai para 3D, se eu não fizer isso, será que meu personagem vai ficar parecendo menos um personagem e mais um brinquedo? Será que é isso que eu quero? Será que um detalhe a mais vai favorecer o personagem? É que é para isso que a gente está produzindo esses personagens na disciplina de personagens 2. A gente está flertando
com o AAA, né? A gente está flertando com o acabamento mais detalhado. Então, meu design aqui de ferramenta não tem, por exemplo, esse chanfro aqui, ó. Mas é uma coisa que a gente vê em ferramenta. Então, porque a pessoa não desenhou, não quer dizer que eu não posso colocar, né? Ou mesmo os detalhes né, de uma chave de fenda, né? Então, como que vai funcionar? Aqui, ó, existe uma sugestão da costura. Então, a costura está feita aqui. Mas as outras, né, áreas de costura aqui, ó, não tem problema nenhum em indicar elas, né? Então, eu vou acrescentar esses detalhes no personagem, né? É a mesma coisa que eu faço com a personagem, com essa personagem aqui, né? O que eu estou fazendo aqui é, se eu posso fazer a luva, a costura da luva, o desgaste da luva, o material do couro, né? Então, se isso vai dar valor para a minha produção, então eu vou colocar esse detalhe, né? Se eu posso fazer, eu quero pegar a armadura, esse aqui é o render de... Então, aqui eu estou mostrando o detalhezinho de cada parte, né? Eu quero chegar no da armadura. Deixa eu ver. Então, isso aqui é o 100%. Isso aqui é o 100% do meu render. Deixa eu afastar aqui. Então, tem os arranhados, entendeu? Tem o desgaste. E lembra, é stop motion, né? Que é a minha referência. Então, o que vai ter aqui? Vai ter a marca da minha digital nesse modelo. Então, tem a marca do meu dedo na coisa, sabe? Também se eu puder fazer, por exemplo, a dobrinha do tecido, sujeirinha, né? Para não parecer que é uma coisa que tá, tipo, impecável, sendo que ela tá numa caverna, não faz tanto sentido, né? Então, isso é algo que eu posso acrescentar no processo de execução do meu modelo 3D, ou seja, eu vou acrescentar esses desgastes aqui, ó, né? A mancha, a sujeira disso aqui, né? A costura do meu, né? Da minha saia na frente, atrás, né? Então, detalhe de junção da bota, né? Bordinha aqui, né? Do modelo, né? Então, as marcações de costura do sapatinho, né? Tudo isso está sendo acrescentado. No caso da tocha, eu estou colocando a brasinha aqui acendendo, né? No caso da luva, eu estou colocando as costuras e a dobra também. Isso acontece nos outros personagens, né? Se a gente for pegar o rosto dela também, deixa eu pegar aqui o rosto dela, né? Acrescentar o relevo do lábio, né? O corado da bochecha, né? O brilho do olho, né? Coisas que a gente acabou acrescentando, né? Para enriquecer de detalhe a personagem. Isso aqui é a versão low poly, né? Isso aqui é a versão low poly. Low poly mesmo, isso aqui é feito para nunca ser visto dessa distância. Isso aqui é feito para rodar no jogo, tipo assim, né? Então, essa é a versão inteira em real time, né? Então, ela nunca foi feita para você dar zoom nela, né? Ela funciona, né, nessa distância aqui. Ela faz parte daquela coisa de LOD que a gente já viu, né, em algum lugar. Aí tem as pedras, né? Tem outros elementos que eu acrescentei aqui, né? Tipo, mecha de cabelo, né? Que eu desenhei a direção das mechas. E aqui dá pra ver como que as mechas se comportam na hora que eu modelei, né? Parece um chantilly esse negócio. Mas, de novo, como é um objeto
simulando stop motion, talvez funcione esse cabelo plástico, né? Eu não lembro qual foi qual das referências que eu usei para esse cabelo, mas isso não foi tirado da minha cabeça, não, né? É a mesma coisa no caso do Goblin, né? Esse cabelo foi tirado de alguma coisa que eu vi, né? Não foi tirado da minha cabeça, não. É algo que eu vi como solução em algum lugar, né? E aí, o que a gente tem então de tarefa, que é a nossa aula prática de amanhã, né? Na nossa aula prática de amanhã, a gente está preparando o que vai ser modelado. Então, vocês trouxeram as suas referências de objetivo, né, de modelagem. Na aula de amanhã, a gente vai começar a tentar definir quais são os personagens que vocês vão modelar. Então, se tem alguém que desenha, pode desenhar na aula o que quer fazer? Claro que pode. Se tem alguém que está interessado em um tema específico, quer fazer pesquisa de armadura, ou de roupa, ou de figurino, maravilha. A gente vai tentar montar nossa pasta de produção, né? De novo, a gente não precisa de model sheet, mas se alguém for desenhista, né, ou tiver habilidade de desenho, quiser usar o tempo da aula prática para desenhar um model sheet, a gente auxilia, né, no desenho do model sheet, a gente vai lá e auxilia nesse processo, né? E a gente vai ajudar na seleção das imagens, na seleção do conteúdo que a gente vai usar para modelar. Então, se a gente juntar a nossa aula da semana passada, que foi quais conteúdos que têm que ser pesquisados, né, com a aula de hoje, que são as imagens que a gente usa como guia, né, eu acredito que amanhã a gente consegue arrematar essa parte do curso montando uma pasta de referência, seja o que Deus quiser, né? É isso, pessoas. Alguma pergunta? Beleza. Se não tiver pergunta, eu vou encerrar a gravação, né? A gente está aqui 8h20. Eu vou encerrar a gravação e vou fazer o upload do vídeo para vocês nesse restante de horário de aula, para que vocês possam ter acesso depois, tá? Então, deixa eu agradecer vocês que apareceram e participaram, tá? Obrigadão, valeu demais. Amanhã a gente se encontra na sala de aula e a gente faz esse trabalho prático.